Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fernanda aqui hoje. Quero compartilhar algo com vocês. Esses tempos atrás eu fiz um vídeo sobre mudanças e deixei algumas dicas aqui para vocês. Uma das temáticas que até comigo me saltou assim foi essa questão de ambiências, de ambientes e o quanto os nossos ambientes eles nos afetam nos nossos hábitos e automaticamente nas nossas mudanças. Uma das coisas que eu tive que mudar foi os meus ambientes, tá? E eu quero compartilhar hoje essa temática e essa questão das mudanças do ambiente na nossa mudança de vida. Compartilhar isso aqui com vocês. Estou tomando um cafezinho porque preciso acordar e porque é gostoso. Mas vamos lá. Gente, o que é ambientes ou o que é ambiências, tá? Eu entrei aqui no chat GPT, pedi uma explicaçãozinha aqui para ele e quero compartilhar com vocês só para a gente entender do que a gente está falando, tá? Ó, a palavra ambiência vem de ambiente e significa, de forma geral, um conjunto de elementos que compõem o clima, o espaço e a atmosfera em um lugar. Mas esse sentido pode variar. E qual é o sentido geral? O sentido geral de ambiência é o clima ou atmosfera que envolve o ambiente, resultado de combinações de fatores físicos, como luz, som, temperatura e cores. Mas o significado subjetivo, ele é como sensações, emoções e comportamentos. Então, quais são os fatores que juntos criam uma ambiência? Nós vamos focar no sensação, emoção e comportamento. Sensação, emoção e comportamento. Então, quais são as nossas ambiências? Nós podemos ter uma ambiência tranquila, acolhedora, nós podemos ter uma ambiência conturbada, mas as sensações que elas geram, as emoções que elas geram, os comportamentos que elas geram vão nos afetar. E aí, automaticamente, isso vai afetar os nossos hábitos e os nossos estilos de vida. Então, para que a gente possa mudar os nossos hábitos, nós vamos precisar mudar as nossas ambiências, né? Eu falei isso e faz uma diferença absurda. E o primeiro lugar que eu quero refletir com vocês, que quando eu fui viver uma mudança, eu precisei observar, foi a minha casa, né? Eu não sou a dona de casa, eu moro com os meus pais, mas eu tenho o meu quarto. E dentro deste ambiente, eu precisei me preocupar com a ambiência dele. Qual é a sensação que eu tenho no meu quarto? Quais são as emoções? Qual é o meu comportamento? Então, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo no meu quarto, mas eu também durmo no meu quarto. Eu também leio no meu quarto. Em alguns momentos eu oro no meu quarto. Então, a ambiência, ela é diferente conforme o que eu vou fazer. Mas eu estou no mesmo local. Então, eu preciso também criar o ambiente, que aí eu estou falando de espaço físico, para que essas coisas aconteçam. Então, quando eu quero mudar os meus hábitos e viver algumas mudanças, eu vou precisar olhar à minha volta, transformar a ambiência e a atmosfera. Então, por exemplo, Fernanda, quero mudar o meu comportamento com os meus familiares. Talvez você precise mudar algumas coisas na sua casa, né? Algumas coisas precisam ser mudadas a estrutura para que você mude o comportamento. Fernanda, eu quero descansar, ter mais saúde. Estou vivendo esse processo de mudança e quando eu não durmo bem, eu percebo que eu fico mais estressada, e aí eu me estresso mais com as pessoas, eu estou tentando mudar isso. Gente, isso faz muita diferença, tá? Eu consegui ficar bem mais calminha, dormindo às horas corretas. Parece absurdo isso, mas é demais. Então, criar um ambiente de sono, por exemplo, é muito importante. Mas vamos voltar lá às ambiências. E aí, o que que você faz? Por exemplo, talvez não... Por exemplo, eu sou solteira, então no meu quarto também é o meu local de trabalho. Para algumas pessoas isso funciona, é uma ambiência que funciona. Para outras pessoas, não. E aí a gente vai ter que entender isso na nossa atmosfera geral, tá? Então, na casa, olhe para os lugares, olhe para os ambientes e vê aquilo que pode ser transformado para que você viva de uma forma melhor ou diferente. Então, talvez você mudar a estrutura da sua casa, não estrutura parede, mas algumas coisas. Então, por exemplo, quero criar o hábito da leitura. Eu preciso criar uma ambiência para isso. Então, coloque aqueles portas-livros espalhados pela sua casa, por exemplo, para que você olhe e para que você lembre, para que você olhe e para que você lembre. E aí você vai criando ambientes que favoreçam os hábitos que você quer mudar. Crie atmosferas, crie lugares que vão afetar a sua sensação, a sua emoção e, consequente, o seu comportamento. Quando eu olho para minha casa, qual que é a sensação que eu tenho?
de desânimo, de desgaste, porque eu chego na minha casa e tá sempre sujo e sempre me remete a trabalho. Toda vez que eu chego na minha casa, eu penso que ninguém me ajuda, ninguém faz nada, eu faço tudo, eu não sei o quê, então você precisa mudar a sua ambiência. E o que talvez você precisa fazer? Você precisa deixar sua casa limpa antes. Então você não pode deixar coisas para outro dia, ou você precisa começar a fazer marmitas, você precisa, porque o seu ambiente está te afetando, e aí você vai precisar mudar algumas coisas. É claro que eu tô indo para um lugar mais profundo, mas é só para você entender que os ambientes nos afetam. Então, se eu estou num ambiente onde as pessoas não comem saudável, se a minha geladeira não tem coisas saudáveis, não adianta eu querer fazer uma dieta que às vezes não vai dar certo. Eu preciso criar um ambiente que gere isso. Então, desde o meu quarto, desde a minha geladeira, desde o que for, que hábitos você quer mudar? Crie ambientes que gerem essa sensação, que gerem isso em você, sabe? Talvez você colocar fotos, cara, tô tendo um problema no meu casamento, na minha família. Cara, pega fotos dos momentos felizes que vocês viveram, manda imprimir e coloca num porta-retrato. Coloca no fundo de tela do seu computador, porque os ambientes, você está gerando um ambiente que te remete a determinadas coisas. Ambiência é isso, é você criar uma atmosfera no ambiente. E você precisa fazer isso, porque isso vai gerar mudanças, tá? O segundo coisa que eu quero falar pra você, de casa eu não entendo muito, já deu pra perceber, né? Mas a segunda coisa que eu quero falar pra você é sobre... Enfim, só pra resumir aqui, tá? Eu vou só ler o que o ChatGPT falou porque é legal. O ambiente da casa, né? Os nossos hábitos, eles vão modelar a nossa alimentação, descanso, produtividade e autocuidado, que é normalmente o que a gente faz em casa. Então, fatores chaves é limpeza, iluminação, evitar ruído, presença de tela, dispositivo e a disposição dos móveis. Se nós temos uma casa caótica, nós vamos com certeza ter um mal-estar ali, tá bom? Então, resumidamente, é isso, tá? Outro ambiente, e esse é o que eu quero focar com vocês, é o ambiente digital. Por quê? A gente fala que é um ambiente invisível, criado pelas redes sociais, sites, notificações e algoritmo, tá? Esse ambiente, ele molda os nossos hábitos de atenção, consumo e até humor. Então, uma questão chave aqui, o tipo de conteúdo consumido, tempo de tela e qualidade das interações. A má ambiência digital gera ansiedade, comparação, vício. Uma boa inspira, educa e motiva. E é isso que eu quero falar. Essa é a ambiência que mais me ajuda a mudar. Parece que não, mas a rede social ela gera muito conteúdo na nossa cabeça e ela vai gerando uma série de informações importantes que fogem da nossa realidade. Minha realidade ela é muito pequena. Eu convivo com meu pai e com a minha mãe. Aí eu tenho dias que eu convivo com mais gente, dias que eu dou habitude, dias que eu estou com meus liderados, enfim, isso vai variando. Mas de uma forma geral, eu convivo com as mesmas pessoas, independente se eu convivo com mais gente ou menos gente. E se a internet ela me faz conviver com um número maior de pessoas. Só que pelo alimentar do algoritmo, eu acabo convivendo com as mesmas pessoas também na internet. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós estamos fechados em bolhas. E a internet não nos abre para novas bolhas, porque existe algo chamado algoritmo. Então você só vê o que você gosta. Mas quando eu preciso, por exemplo, fazer dieta, uma das coisas que ajuda é o quê? Seguir pessoas que falam de dieta. E ter essas pessoas recorrentes no meu feed. Então, toda vez que eu vejo, eu curto para que aquelas informações voltem a chegar. E isso me ajuda a manter na dieta. Ficar vendo propaganda de chocolate, de doce, não ajuda. Então, eu já não curto. Por quê? Porque eu preciso alimentar o algoritmo de uma forma que me ajude. E você precisa entender isso. Então, quais são os ambientes da sua internet? É um ambiente comparativo. Então, eu vou para academia e eu tiro foto, tapaco, lá na esteira. E aí o fulano também, eu fico verificando todo mundo que postou. Numa competitividade. Isso é legal? Não. Eu abro lá o Instagram da Virgínia para ver o que ela tá fazendo, porque eu também preciso fazer. Se ela tá tomando, sei lá o que, eu vou tomar também. Se ela tá fazendo tal coisa, eu vou fazer. Isso não é legal. Você está criando uma ambiência comparativa. Você não precisa disso. Tá? Então, por exemplo, na rede social, direto eu tenho que fazer limpezas nela. Mas eu tive que fazer umas 3 limpezas até o algoritmo entender algumas coisas e eu ter uma rede social que eu considero boa, porque ela me educa, ela me inspira e ela me motiva. Aonde eu recebo informações sobre liderança, sobre como melhorar o meu estilo de vida, poxa vida, questões, por exemplo, TDAH, se você fizer isso, isso te ajuda mais. Se você fizer aquilo, aquilo melhora para você. Quando você busca essas coisas, isso melhora. Um versículo bíblico, uma palavra de Deus,
Isso me motiva, isso me educa, não gera comparativo, não gera questões problemáticas. Então, quando eu sigo alguém, por exemplo, do mundo fitness, não é para ficar se comparando, é para ter informação. Então, eu busco as pessoas que trazem mais informações do que fotos estéticas. E aí eu vou criando esse ambiente. E isso vai me ajudando a mudar, e isso vai me ajudando a me modelar. Então eu gosto muito de estar sempre com a palavra de Deus na minha cabeça, porque isso me lembra da palavra de Deus. E isso me ajuda a decorar, me ajuda a pensar, me faz criar conceitos, a viver os meus princípios. Então eu gosto de ter isso na minha rede social, porque o tempo que eu estou ali, eu estou pensando nisso. E aí, em alguns momentos, até paro, porque eu preciso realmente ler a palavra de Deus, porque eu realmente preciso buscar isso em Deus. Então, os ambientes que eu estou criando, eles fazem a diferença. Eu sigo alguns coaches, algumas pessoas que têm palavras motivacionais, mas eu tenho um filtro de quem eu vou seguir. Por quê? Porque tem algumas pessoas que eu concordo com o posicionamento delas, apesar de não concordar com tudo. Eu não concordo com tudo, com praticamente quase ninguém que eu sigo. Raras exceções, que normalmente são as questões voltadas para a espiritualidade, para a Bíblia. Isso aí normalmente eu concordo com as pessoas. Mas de resto, coach, essas coisas, eu não concordo com tudo que eles falam. Não concordo mesmo. Mas algumas coisas eu concordo. Algumas coisas eu acho legal. E aí eu escuto, porque algumas coisas nos ajudam a acordar, nos inspira, nos incentiva. Isso é importante. Algumas informações são boas, né? Questão de ler, de incentivar. Gosto de ver coisas engraçadas também. A internet é um lugar também de descontração. E é importante, às vezes, você ter ali um meme, alguma coisa. Eu vou criando esse ambiente. Vejo amigos, vejo familiares, acompanho a vida de pessoas que às vezes eu não consigo estar próximo. Eu gosto de saber que as pessoas estão bem. Gosto de saber que elas estão ali, o que está acontecendo, é aniversário, não é? Eu crio essa ambiência. Mas você decide o ambiente que você vai ter na rede social. Se é um ambiente que vai te ajudar a manter na dieta, a ler livros, a buscar fazer coisas mais inteligentes, igual eu gosto de liderança, então eu busco sempre informações sobre liderança, como liderar, não sei o que, uma frase de um livro, qual livro é bom ler para isso. A internet me gera isso. O meu Instagram me gera isso, mas isso foi construindo. Então, qual é o ambiente que você está construindo na rede social? O que a rede social tem substituído na sua vida? O que ela tem gerado em você? Quando você vai para a rede social, qual é a sensação que ela te gera? Porque às vezes você vai precisar mudar essa ambiência. Às vezes não, na maioria das vezes. Então, organizou a casa, olhou na casa o que precisa mudar, o que precisa fazer diferente, anotou, agora vai para a rede social. Pega o Instagram e depois do vídeo faz um limpa daquilo que não faz sentido. Viu uma foto, viu alguma coisa? Cara, entra no perfil e fala, mano, por que eu sigo essa pessoa? Não sei, deixa de seguir. Tenha o hábito de limpar os seus ambientes. Tenha o hábito de olhar para a sua ambiência e falar, isso aqui não faz parte. Isso ajuda demais a gente manter o nosso estilo de vida que a gente quer e se livrar de alguns estilos de vida ruins. Então, por exemplo, eu percebi uma época que eu assistia vídeos que as pessoas falavam palavrão. Eu sou cristã, não tenho o hábito de falar palavrão, não sou a favor de se falar palavrão. Pecado. Mas eu assistia vídeos que falavam. Então, em alguns momentos, o que acontecia? Saía. Porque o que entra, sai. O que eu percebi? Eu precisaria parar de assistir esses vídeos. Eram vídeos de academia, como malhar, como tal coisa, dieta. Parei. Porque a pessoa, enquanto ela malhava, ela falava palavrão. Isso estava entrando na minha cabeça. Tá? Então a gente precisa entender, poxa, eu quero falar melhor. Siga pessoas que falam sobre oratória. Siga pessoas que falam sobre roupas, sobre postura. O que você quer viver? Eu quero mudar isso, eu quero ser uma pessoa mais estilosa. Busque pessoas isso. Vai encontrando os perfis que vão trazendo essa informação. Eu quero ter um entendimento bíblico melhor. Procure pessoas sobre isso, que falam sobre questões do seu trabalho, sobre o seu desenvolvimento. Procure pessoas que vão fazer você crescer e se desenvolver. Cuide dos seus ambientes, principalmente redes sociais, tá? Um segundo ambiente que eu quero falar para você, ou ambiência, é a intelectual, que envolve a internet. O que você tem alimentado a sua mente? E aí envolve a internet porque, por exemplo, podcast, músicas. Que ambientes você cria? Então, assim, você tem o hábito de ouvir músicas no seu carro? Que tipo de música você escuta? Que tipo de coisa você coloca para dentro? Isso vai fazer uma diferença e isso também é um tipo de ambiência intelectual. O que você lê? O que você absorve? Tá? Que é o que a gente está falando da rede social, mas isso também vale para livros. Tem gente que fica lendo um monte de ficção, se distrai com aquilo, isso é ótimo. Mas
tenha o hábito de ler sobre coisas que fazem sentido na sua vida. Estou liderando, preciso aprender a liderar melhor, preciso aprender a educar os meus filhos melhores. Leia sobre isso. Não leia qualquer coisa. Procure ler aquilo que faz sentido. Começou a ler, não faz sentido, para. Mas busque se preencher intelectualmente. Poxa, gente, eu escuto podcast, por exemplo, sobre questões bíblicas, sobre questões que fazem sentido no mundo religioso, espiritual que eu acredito. Mas eu também escuto podcast sobre questões financeiras, sobre oratória, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre rotina do sono. Por quê? Porque eu preciso saber para viver. Então, busque ter capacidade intelectual. Busque usar as redes sociais e os ambientes que você está gerando para isso, tá bom? O próximo ambiente que a gente pode falar rapidinho é de trabalho. Como é que você cria o seu ambiente de trabalho? Como é que você se porta nele? O que que você gera nele? Você foca um ambiente de foco, colaboração e criatividade? Você tem você organiza suas coisas, você faz o ambiente ser agradável, ser acolhedor, ser um ambiente comunicativo. Como que você tem criado esse ambiente? Os seus comportamentos, as sensações que você gera e que você também percebe vão fazer a diferença em relação a isso, tá? Os seus ambientes sociais. As ambiências sociais, elas são muito importantes, porque às vezes a gente vai precisar deixar de andar com algumas pessoas e andar com outras pessoas. Esteja aberto para o novo. A gente não quer deixar velhas amizades e muitas vezes a gente não precisa, mas existem amizades que elas vão se manter num lugar de manutenção. Nós não vamos deixar de ser amigos, mas neste momento, hoje, para que eu viva as mudanças que eu preciso, eu não posso conviver tanto com essa pessoa, porque ela também precisa passar pelo processo de mudança dela e ela não agrega. Então eu vou precisar deixar ela um pouco ali. Não que eu estou abandonando a amizade, mas a ambiência já não faz tanto sentido. A convivência diária já não faz tanto sentido. Então eu diminuo ou eu convivo de um jeito diferente. Onde eu não recebo, eu só dou. Então a gente precisa entender isso, tá? E quais que as ambiências sociais, elas são formadas pelos grupos de amigos, colegas, familiares e comunidade. Então a nossa igreja, os nossos amigos, os nossos colegas, tá? E elas vão modelar desde a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, de reagir e até de sonhar. Tá escrito ali, tá? E qual que é o fator chave? Apoio mútuo, respeito, estímulo, crescimento e positividade. Nós somos a média das 5 pessoas que convivemos. Quem que você convive? Quem você tem escolhido conviver? Porque as pessoas que você convive diariamente é uma escolha. Então, eu convivo com determinadas pessoas. Eu sei que eu sou a média delas. Seja boa, seja ruim, eu sou a média das pessoas que eu convivo. Então, olhe para pessoas que não fazem sentido e conviva menos. Veja pessoas que fazem sentido e conviva mais. Cara, eu quero aprender a ser uma pessoa mais paciente, mais dócil. Tem um cara lá no meu serviço, uma pessoa, né, no meu serviço, que é assim. Traga para mais perto, conviva mais. Vou fazer o cafezinho junto com essa pessoa. Sacou? Agora o ciclo mais íntimo. Quem não tá fazendo tanto sentido, diminui um pouco a intimidade, diminui um pouco a convivência, não tem problema. Essa pessoa faz sentido, eu não preciso diminuir, eu tenho tempo para ela também. Vou trazer para mais perto, vou só acrescentar, não vou diminuir. Tá? Hoje, parte da nossa vivência é através da rede social. Então, quem você manda mensagem no WhatsApp todo dia? Para quem você dá bom dia, para quem você não dá, para quem você convive, para quem você não convive, para quem você conta as coisas e para quem você não conta. Isso faz diferença na sua vida, tá? Então, preste atenção nisso. Preste atenção nisso e comece a fazer ciclos. Pare e analise sua casa, a sua rede social, o seu ambiente de trabalho que você está gerando e que está sendo gerado, como você pode melhorar nisso, e os seus ambientes sociais. Isso também é muito importante. Então, olhe a convivência das pessoas. Isso foi uma das coisas que mais mudou. Eu comecei a conviver com pessoas que, obviamente, eu não convivia, mas hoje o meu ciclo de amigos mais próximos, eles são formados aí nos últimos 4, 3 anos. Se eu não estiver equivocada, me perdoem se eu estiver. Então, os meus melhores amigos hoje, eles são formados de pessoas recentes na minha vida. E os amigos que eu tinha, eles ainda existem, eles ainda são meus amigos, mas o nível de convivência em ambientes é extremamente distante, porque hoje não faz sentido para a forma como eu vivo. E tá tudo bem, eu os amo, eu quero os bem, eu estou ali com eles, eles vão fazer parte de momentos da minha vida ainda,
mas a convivência, ela não existe mais para que não seja gerado ambiência com eles, porque os ambientes nos afetam e afetam os nossos hábitos, e alguns hábitos eu preciso deixar para trás, certo? Mais para frente, talvez vai fazer muito sentido voltar ao relacionamento com algumas pessoas, ou voltar a ter intimidade com as pessoas, talvez porque o problema não está nela, mas está em mim e aquilo que é gerado na nossa convivência. Então, nós não estamos culpando os outros, nós só estamos tentando entender quais são os ambientes que precisam ser criados na nossa vida para que a gente viva essa transformação de forma profunda, tá? E por último, não menos importante, nós temos os ambientes espirituais e comunitários no sentido de igreja, tá? Gente, os ambientes espirituais, eles precisam ser criados na nossa vida. Então, você precisa criar um ambiente, principalmente se você é cristão e acredita em Deus, de orar sem cessar, de meditação na palavra, da presença constante do Espírito Santo. Nós precisamos criar essa ambiência nos ambientes que nós convivemos. Então, talvez eu goste de colocar, por exemplo, fundo de tela, assim, junto, um pedacinho de um versículo. Eu coloco um aplicativo da Bíblia para todos os dias me mandar um versículo. Às vezes ela me manda 3 versículos no dia, porque eu vou lendo, ela vai mandando outro. Então eu vou criando um ambiente de sempre estar atento ao que a palavra de Deus está dizendo. Porque por mais que aquele versículo não fale com a situação que eu estou vivendo, eu lembro que existe algo na palavra de Deus sobre aquilo. Então eu vou criando um ambiente de reflexão sobre a palavra de Deus. Ler a Bíblia todo dia. Você precisa criar um ambiente. Você precisa criar uma mentalidade, uma sensação, uma emoção e um comportamento relacionado à sua espiritualidade. Então a gente precisa avaliar isso, né? Os meus grupos de célula, meus grupos de discipulado, o meu discipulador, a minha discipuladora, quem eu discipulo, aqui igual no nosso caso do Habitudes, cursos de família, o que eu tenho convivido, o que eu tenho feito, quais são esses ambientes? Eu preciso criar ambientes saudáveis nisso, eu preciso olhar para esses ambientes e entender. Tem ambientes que eu consigo afetar, que eu consigo interferir, tem ambientes que eu só consigo conviver, talvez eu preciso mudar a convivência. Talvez eu preciso mudar, talvez não, talvez eu preciso só organizar, talvez eu precise adaptar, tá? Mas não importa, entenda que isso faz a diferença, tá? E o quanto nós estamos lendo da palavra, orando, as músicas, as atmosferas, isso faz muita diferença. Então acorda de manhã, coloque seus pensamentos, suas emoções diante de Deus, crie um dia ambientado pela presença do Espírito Santo, chame o Espírito Santo para estar com você. Coloque os seus pensamentos, o que você está sentindo? Coloque sempre os seus sentimentos diante de Deus. Crie uma atmosfera, uma ambiência na sua vida da presença de Deus. A ponto das pessoas em qualquer ambiente, em qualquer lugar, saber que você é um filho de Deus. Que o seu linguajar, tudo reflita a sua espiritualidade, tá? Mas algo importante, tenha um ambiente de lugar secreto. Tenha um lugar de intimidade com Deus. Não apenas um lugar físico, mas um lugar em você. O que eu preciso fazer para ir para esse lugar? Talvez ouvir uma música, alguma coisa. Tenha isso, crie esses momentos, crie essa ambiência na sua vida, na sua rotina. Em todos os ambientes, crie uma atmosfera de espiritualidade. Você é um ser espiritual que está aprendendo a ser humano. Você não é um ser humano aprendendo a ser espiritual. Nossas dificuldades não são com aquilo que é espiritual, nossas dificuldades são aquilo que é humano. Então lembre-se disso. Eu não sei se ficou clara essa questão da espiritualidade, mas as ambiências espirituais equilibradas fornecem caráter e dão direção à vida. Então busque ler a palavra de Deus, busque refletir sobre coisas que falam e são coerentes com os princípios da palavra de Deus. Em todos os ambientes, na rede social, na sua casa, no seu trabalho, crie ambientes que geram espiritualidade na sua vida. Não que geram, mas que contribuem para a espiritualidade da sua vida, tá bom? E aí nós temos uma análise que a gente precisa fazer, mas eu vou ler um resumo aqui para você. Ambiência doméstica, casa, quarto e cozinha. Rotina, sono e alimentação, pense sobre isso. Digital, rede social, celular, TV, séries, Netflix, enfim. Isso vai afetar sua atenção, seu consumo e seu humor. O trabalho, o escritório ou home office, isso vai afetar o seu foco, sua disciplina e sua produtividade. Tá? Trabalho não apenas no sentido de serviço, mas no sentido de todo aquilo que requer trabalho seu. Às vezes é voluntário, mas também é trabalho. Social, ambiência social, família, amigos e colegas, comunicação, emoção e atitude vai afetar isso e vai gerar isso em você.
espiritual, igreja, natureza e oração, paz, propósito e valores, tá? Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, quando esteja sobre nós, mas para isso nós vamos buscar algumas coisas, tá? Tem uma tabelinha para a gente avaliar. Eu vou tentar colocar ela aqui na descrição do vídeo para vocês, às vezes eu vou conseguir, às vezes não, às vezes eu só consigo colocar uma fotinha aqui no final do vídeo também, mas não tem problema. Eu vou tentar colocar o arquivo em PDF aqui para vocês, beleza? Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha contribuído com você, que você tenha parado para refletir sobre as suas ambiências. Esses vídeos eu faço eles mesmos sem script, assim, sem pensar muito, né? Claro que eu digitei aqui no ChatGPT, mas eu espero que não tenha ficado tão confuso, que ele tenha causado algum tipo de reflexão em você e que isso te faça pensar mesmo em cada ambiente, em cada local que você está inserido, qual é a atmosfera, qual é a ambiência que está sendo criada e qual é a sua responsabilidade nisso, porque ela é responsabilidade sua. Você tem que ser alguém que afeta os ambientes e que modela os ambientes muito mais do que é afetado por eles, tá? Mas para isso você precisa criar rotinas de ambiências, coisas que vão gerando, hábitos que vão gerando essas ambiências nos lugares onde você está. Que Deus te abençoe, te capacite, que te ilumine e que traga respostas ao seu coração. Ore sobre isso, se algo te incomodou, se algo falou com você, tá bom? Mas eu espero que tenha te abençoado. Tchau, tchau e até a próxima.